Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Desde já eu te convido, irmãos, a se inscrever em nosso canal, estar compartilhando nossos vídeos, para que assim possamos alcançar mais almas, mais vidas, para a glória de Deus. Todos os dias nós estamos compartilhando uma palavra, experiência, com os irmãos aqui no canal. Recentemente eu trouxe um pouco sobre casal, sobre família. Se os irmãos quiserem continuar recebendo vídeos sobre família, sobre os casais, eu vou continuar postando, porque assim você vai estar me incentivando a estar cada dia mais trazendo mensagens aqui no canal do YouTube, porque assim eu sei que eu estou ajudando pessoas e também alcançando vidas por meio da palavra, por meio dos testemunhos e por meio de tudo aquilo que Deus põe no nosso coração para poder ser ministrado aqui no canal do YouTube. Que você possa nos ajudar a alcançar mais pessoas. Aos irmãos que nos conhecem e aos que não me conhecem, talvez também esse vídeo agora, eu sou o pastor Luciano, pela misericórdia de Deus, pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva. Qualquer hora dessas, sentir de Deus, vem aqui na nossa cidade, Planaltina do Goiás, vamos fazer uma visita, estar cultuando a Deus conosco, que eu tenho certeza que você vai ouvir uma mensagem abençoada, vai ser tocado por Deus. Então fica aqui na cidade de Planaltina do Goiás. É só entrar em contato sempre nos meus vídeos, não são todos, mas quase todos, eu coloco aí na descrição, contato, WhatsApp, para quem quiser entrar em contato. Às vezes quem quiser semear também nessa obra, é só entrar em contato e assim você vai estar nos ajudando cada dia mais nessa obra e neste ministério. Meus amados irmãos, fique comigo até o final desse vídeo. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Abra o teu coração e ouve a voz de Deus através da sua palavra. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no seu capítulo 14 e no seu versículo 27. Escute, Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28 vai dizer: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29, e ele disse: vem. Jesus disse a Pedro: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e diz: homem de pequena fé, por que duvidastes? Meus amados irmãos, estamos diante de um texto da Bíblia que relata um dos milagres operados pelo nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que se fosse registrar todos os milagres operados por Jesus, não teria livros no mundo que ia caber todos os milagres operados pelo Senhor Jesus quando ele esteve aqui nessa terra exercendo o seu ministério terreno. Daí você já tem por base tantos de milagres, tanto de maravilhas que o Senhor ele fez. Você já tinha por base por aí. Observa que quando Jesus, na quarta vigília da noite, os discípulos estão enfrentando ondas, vento forte, e na quarta vigília Jesus ele vem caminhando por cima das águas. Ele vai contra a lei da gravidade, vai contra a física, porque é para ele poder afundar, mas ele caminha por cima do mar. Quando o Senhor vem caminhando por cima do mar, os discípulos olham
e pensa que é um fantasma. Por quê? O momento que eles estão enfrentando é um momento de desespero. Tem água entrando dentro do barco, ondas fortes, agitadas. Então, o momento aqui é de luta. Eu acho que só quem é pescador ou já enfrentou uma onda forte no mar, na alto da madrugada, que deve saber o que os discípulos aqui de fato enfrentou, o pavor e o medo, porque já estava já longe, muito longe. Então, observe isso aqui. Imagine, quando vem Jesus caminhando por cima das águas, eles não vão reconhecer Jesus. Eles vão pensar que é um fantasma, porque às vezes, em momentos de nossas lutas, em momentos de aflição que nós passamos, de enfermidades, de pelejas, muitas das vezes a luta nos causa enxergar Jesus como um fantasma, como que ele não está ali mais com a gente naquele momento que nós estamos passando, aonde a nossa fé ela fica fragilizada ao ponto que a gente pensa: o Senhor me abandonou, o Senhor não vai fazer nada por mim, porque eu clamo, parece que nada acontece. Você pensa que o decorrer daquelas horas que os discípulos passam ali no mar, tu acha que eles não clamou? Senhor, nos ajuda, vamos perecendo, vamos no clamor, mas não aconteceu nada, porque Jesus ia chegar no momento certo e na hora certa. Não é o barco que vai ao encontro de Jesus, é Jesus que vai ao encontro do barco. E Jesus, em certas circunstâncias em nossas vidas, é Ele que vai ao encontro dela. Se você crê nesta palavra, Jesus, da mesma forma que foi ao encontro dos seus discípulos, que estava enfrentando aquela tempestade, é o mesmo que está indo ao teu encontro. Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. Ele sabe as ondas fortes que você está enfrentando, que elas batem para tentar te derrubar mesmo, para tentar te abater, para tentar te fazer desistir de tudo. Mas o que é mais lindo de tudo isso, que mesmo você enfrentando ondas fortes, mesmo você enfrentando essa tempestade, você não desistiu, você continua aí. Muitos no seu lugar já teriam desistido há muito tempo, mas você continua perseverando, porque você no fundo, você acredita, você crê, por isso que você não desiste. Então escute, Jesus ele foi ao encontro dos seus discípulos no barco. Em certas circunstâncias em nossa vida, ele vai ao nosso encontro. Observe outra coisa. Jesus vai dizer bem assim para os seus discípulos: não temas, sou eu. Quantas vezes que a gente está enfrentando tempestade, lutas, dificuldades, que a tempestade aqui, as ondas fortes aqui, representam a dificuldade, as lutas que nós enfrentamos. E o Senhor até fala com a gente por meio de uma mensagem como essa, por meio da palavra dele: não temas, sou eu, estou contigo, vou te dar a vitória, você vai sair dessa situação. E a gente duvida, porque a luta é tão grande que a gente não vê um escape dela, a gente não vê uma saída. Mas é aí aonde você vai botar a palavra de Deus em pauta, em prática. Senhor, eu creio. Se o Senhor deu vitória os seus discípulos, acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar, o Senhor pode acalmar essa situação na minha vida. O Senhor pode acalmar esse vento na minha vida. O Senhor pode. Então é a sua fé pautada, alicerçada dentro da palavra. Agora você não está crendo mais em uma revelação que o homem te passou, porque simplesmente falou seu RG, ou seu CPF, ou seu nome. Tem pessoas que parecem que não sabem o CPF. Tem pessoas que parecem que não sabem o RG delas. Tem pessoas que parecem que não sabem nem o seu nome. E quando fala, seu nome é tal, começa a chorar.
Parece que a revelação só tem peso se revelar o RG, que a pessoa já sabe. Eu quero vir revelar é o que você não sabe e acontecer ainda. Aí sim, a revelação é do céu. Agora revela o que você já sabe. Então, quando a nossa fé ela vai dentro da palavra e a gente crê nessa palavra revelada em nossas vidas, ela causa um impacto tão grande que você atravessa o vento, atravessa as ondas fortes. Jesus chega com uma bonança e você fala: meu Deus, eu passei por tudo isso e eu não desisti porque você acreditou na maior revelação de Deus, que é a palavra da sua vida. E você acreditou colocando em prática: Senhor, eu estou passando por isso aqui, mas eu vou vencer porque eles venceu, porque eles permaneceu. Tem pessoa no leito da enfermidade que pensa que já era. A última palavra ainda é a de Jesus. Ele vai dizer: não temas. Essa palavra não temas, você vai encontrar na Bíblia 365 vezes. Em um ano tem 365 dias. Ou seja, todos os dias a palavra de Deus para mim e para você é: independentemente da circunstância, do vento ou da tempestade, a palavra de Jesus para mim e para você é: não temas. Não temas. Você pode crer nisso? Você pode acreditar nisso? Você pode assim crer na existência de um Deus todo-poderoso que está dizendo: não temas, essa enfermidade não é nada para ele. Não temas, essa porta fechada não é nada para ele. Não temas, essa libertação não é nada para ele. Não temas, esse vício não é nada para ele. Não tema, este problema familiar, conjugal, com filhos, não é nada para ele. Você pode crer nesta palavra. Um dos seus discípulos, por nome de Pedro, vai dizer assim: se é o Senhor mesmo, permita a mim ter contigo. O que Jesus diz para Pedro, irmãos? Vem. Pedro teve a confirmação: vem. Pedro desce do barco. Imagine, irmãos, a sensação de Pedro. Você pode crer nisso? Pedro caminhando por cima do mar, vendo que os seus pés não estão afundando, vivendo algo inédito, sobrenatural. E quando Pedro vai caminhando, ele está olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, o texto que eu li, em Mateus capítulo 14, versículo 22 por diante, vai contextualizar toda essa passagem bíblica. Ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Percebe que o vento é o mesmo, as ondas agitadas é a mesma. Por que ele não afundou antes? Porque ele estava olhando para Jesus. Ele está enfrentando o vento forte e as ondas fortes, e ele está caminhando por cima do mar porque ele está olhando para Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus, o vento é o mesmo. A tempestade é a mesma. As ondas fortes é a mesma. Mas ele começa a afundar. E por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Tu sabe por que muitos estão defiando, estão desistindo? Porque estão tirando os olhos de Jesus. Tu sabe por que muitos estão retrocedendo? É porque estão tirando os olhos de Jesus. O vento é o mesmo. O que você já passou lá atrás, lembra? Que você passou por situações que hoje você está passando a mesma, mas a situação que você venceu tempos atrás, hoje já está te vencendo. Por quê? Porque a sua fé está morrendo. A sua fé está desfalecendo em Cristo Jesus. Às vezes, a luta não é nem tão grande assim que você está enfrentando. Você já enfrentou batalhas maiores. Você já enfrentou lutas maiores. E você percebe que as que você está enfrentando hoje, que não é nem tão grande como as que você já enfrentou, está te vencendo. E por quê? Porque você está tirando os olhos de Jesus. Você está perdendo o foco. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, pode levantar demônio, pode levantar tempestade, pode levantar o que for,
que você vai continuar. Pedro, quando ele tinha os olhos de Jesus, começa a olhar para o vento, começou a olhar para o vento. Começa a olhar só para o problema. Começa a olhar só para as circunstâncias ruins da tua vida para você poder ver. Se você não começa a se afundar neles. Nós temos que entender que o nosso problema é até grande que nós enfrentamos, mas maior é o nosso Deus do que o nosso problema. Essa é a nossa visão, é a nossa visibilidade da luz da palavra do Senhor, que o nosso Deus ele é maior do que qualquer problema que vem sobre as nossas vidas. Não importa qual seja ele, os nossos problemas não são maior do que o nosso Deus. Pedro começa a olhar para o vento, para a tempestade, e ele começa a se afundar. Não é assim? Seja sincero. Não é desse jeito? Você começa a olhar para o problema, começa a gerar dor de cabeça, preocupações, começa a perder noite e sono. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Então tem lutas, tem vales, tem ventos que nós enfrentamos que não vale a pena nós ficar focado nele, olhando para ele. Olhe para Jesus, que você atravessa o vento, atravessa as ondas fortes e você está sentindo o vento bater, está sentindo as ondas, mas não afunda, não desiste, não rouba a tua paz, não tira o teu sono, não traz crise de ansiedade ao ponto de você querer se afastar de tudo e de todos. Você entendeu? E o segredo é você, Deus me ajude, mediante o que eu estou passando, mediante o que eu estou enfrentando, olhar para o Senhor. Olhar, continuar olhando para o Senhor, confiando no Senhor, que eu vou vencer, eu vou superar. Pedro, quando está se afundando, ele fala, Senhor, me ajuda. Isso é muito bom na vida de uma pessoa. Quando vê que está perdendo a fé, quando vê que está afundando porque está só olhando para os problemas, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia de mim. Reconhecer que por algum momento deixou de olhar para o Senhor, começou a olhar para o homem, começou a olhar para os problemas, começou a olhar para as falhas, começou a olhar para muita coisa, então começou a se afundar. Então Pedro vai dizer, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. O que o Senhor vai fazer? Vai estender as mãos e vai dizer, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando Pedro olha para o vento e para o problema, ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele deixou de olhar para Jesus, a dúvida entrou no coração dele, porque Jesus não mente. E quem vai afirmar isso é Jesus, que está com dúvida. Muitas coisas na sua vida estão te levando para o fundo, é porque está gerando dúvida. Está gerando dúvida. O que gera dúvida nos leva para o fundo. Mas quando estiver indo para o fundo, está se perdendo, a fé está morrendo, Senhor, não deixa eu morrer não. Senhor, me ajuda. Estou desfalecendo. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder a nova Jerusalém. Não, Senhor. Então o Senhor vai pegar pela tua mão e vai te levantar. Para nós poder finalizarmos, escute isso aqui. Pedro falou o que no começo? Se é o Senhor mesmo, permita que eu vou. O Senhor disse, veio. Ele teve a confirmação de poder ir andando até o Senhor. Só que mesmo assim, houve um fracasso, entre aspas, e começou a se afundar. Muitas coisas em nossas vidas, Deus já confirmou. E você deu início. E na vida de alguns deu errado, não foi culpa de Deus, foi culpa sua mesma. Que em algum certo momento duvidou, desacreditou, olhou para o problema, olhou para o impedimento, para o empecilho, olhou para a dificuldade e deixou de olhar para o Senhor que lhe fez a promessa, que falou que ia cumprir, que falou que ia realizar. Você percebe isso aqui? Que muitas coisas em sua vida o Senhor já até confirmou. E por que deu errado? Deus errou? Não, Deus não erra. Em algum momento na sua vida você deixou a desejar, por isso que deu errado. Mas a culpa não foi de Deus.
Então, ele teve a confirmação, ele foi, mas mesmo assim, ele pegou um momento e começou a se afundar. Então, imagine chegando num barco, outra lição também que aprendemos aqui. Você consegue imaginar? Não é assim? Quando a gente faz alguma coisa que dá errado, sempre tem pessoas dizendo, ai, deu errado. E tem aqueles negativos que falam, não falei para você poder tentar, para não fazer, que ia dar errado. Só que tem uma coisa, que quem tenta vai viver. Tem aqueles que não tentam, que são covardes, que não saem do lugar porque não tenta, que não vai viver a experiência. Você imagina Pedro dizendo para os seus discípulos bem assim, eu até afundei por um momento, duvidei e confesso. Não deu certo como eu pensei que ia dar certo. Mas a sensação de andar por cima do mar, de sentir o vento bater no meu rosto e as ondas fortes bater nos meus pés e eu não afundar, isso vocês nunca vão sentir. Ou seja, quem tem coragem de fazer alguma coisa e mesmo fracassou ou deu errado num projeto, em algo que ia fazer, de abrir, de ir, de executar e não deu certo, alguém vai dizer, não deu certo, mas não vai viver as experiências que você viveu naquele período de tempo que você tentou. Não vai viver o que você viveu. Não vai ter a experiência que você teve naquele momento. É que nem um exemplo. Eu levanto alguém, Deus confirma e vai pastorear uma igreja. A pessoa fica ali pastoreando 1 ano, 2 anos. Pensa que não, aquela pessoa acontece alguma coisa, luta, bate a fé, a pessoa vai entregar a obra. E eu coloco outro dirigente. Talvez alguém vá olhar para aquele pastor e dizer assim, ixi, você fracassou. Mas ele teve coragem de ir. Ele teve coragem de assumir a congregação. E os 2 anos que ele ficou ali, consegue imaginar a experiência que ele teve? Nesses 17 anos, o tanto de experiência que eu já vivi com Deus. E hoje, como presidente da MPV, o tanto que eu vivi, eu falei esses dias para o irmão B, se imaginou se eu tivesse recusado abrir o ministério que Deus me confiou em ser aberto, eu não estava vendo as minhas irmãs na presença de Deus pregando, eu não estava vendo meus sobrinhos, sobrinhas na presença de Deus pregando, não estava vendo pessoas que eu hoje estou vendo lá, uma bênção, famílias restituídas, casais restituídos, pessoas restituídas da droga, dos vícios, pessoas que saíram da macumba, restituídas. Você consegue imaginar? Eu não teria vivido nada disso. Então tudo que a gente faz, que Deus está no meio, mesmo que se der errado, valeu a pena porque gerou experiência em nossas vidas. Fracassado é quem nunca teve coragem de sair do lugar e fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Tem alguém que fala assim, fulano é besta, fica dando oferta para pastor, eles não vê que a oferta vai o reino de Deus. Uma porta está aberta, pelo menos no meu caso, para a MPV estar aberta, é porque tem alguém que contribui para poder pagar o aluguel todos os meses, para poder manter a água, manter a luz, para poder buscar os irmãos, é porque tem para poder botar gasolina no carro. Então, besta é quem não faz nada em prol do reino de Deus, não semeia nada no reino de Deus. Então, esses que estão fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus são bem-aventurados. Deus te abençoe. Guarde essa palavra, irmãos, no seu coração, que eu tenho certeza que Deus, Ele falou contigo.